Olá, Boa noite. boa noite. Estamos aqui novamente gravando mais um vídeo. E esse vídeo a gente decidiu fazer em vez de escrever no fórum, tá? Então a gente vai Falar sobre os aprendizados. sobre as aprendizagens, né? Nós vamos falar sobre os nossos aprendizados a partir da análise da tarefa, ok? A gente se reuniu e decidiu separar essa apresentação por alguns momentos. A gente decidiu separar o que a gente aprendeu durante a atividade, ou seja, durante a construção dos gráficos, etc. Vendo o trabalho dos colegas que foi postado no muro, o que a gente aprendeu com isso, com a fala da professora Ana durante o encontro que a gente teve para conversar, com a conversa com a Thaís, que é a professora que ela trouxe para dar uma palestra para a gente sobre a atividade, e no vídeo do professor Fiorentino, tá? A gente vai começar falando então da execução da atividade, o que a gente aprendeu. Definir como buscar informações, o que a gente vai buscar, onde, como, quando, escolher variáveis adequadamente no momento de compor um gráfico, então o que vai representar o eixo Y, o que vai representar o eixo X, como que vai ser o formato do gráfico. Por exemplo, a gente percebeu depois do gráfico pronto que a gente fez várias sequências de retas, só que o gráfico da altura é um logaritmo, então seria mais interessante ter feito um formato de logaritmo. A gente usou segmentos de reta. E a Simone também, ela voltou a lembrar conceitos do Excel ou algum outro software que ela já tinha esquecido. E uma coisa que ela aprendeu e foi muito uau pra ela foi as pessoas encolherem ao envelhecer. Isso pra mim é super normal e pra ela... Realmente eu não tinha ideia de que isso acontecia, certo? Da apresentação dos colegas, o que a gente levou assim como aprendizado, tá? Então a gente colocou aqui com pontos interessantes. Primeiro, né? Eu achei muito interessante o que cada um fez para buscar as informações, né? O fato do Thiago ter conseguido as informações durante a infância, a mãe ter sacado lá um armário de cima do armário, né? Uma caixa lá de cima do armário e de repente ter tudo ali que ele precisou fazer. Eles terem achado um artigo sobre isso, muito bacana, né? Então, como cada um fez para elaborar foi muito interessante. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a apresentação do Lucas e da Mirella. Achei muito bacana, foi muito legal. E de fato, assim, a gente já tinha discutido uma época atrás sobre isso, sobre entretenimento, né? Sobre deixar mais light, dar um up na atividade. Realmente o entretenimento ele acaba enriquecendo o processo, prende a nossa atenção, né? Então isso fica de aprendizado também. E de fato as pessoas encolhem, né? Porque a Milena, eu não quero isso, eu vou no ortopedista para reverter esse processo, certo? E durante a discussão a gente conseguiu perceber também que sempre é possível melhorar a nossa própria atividade. E foi neste momento que a gente começou a questionar, né? Fizemos segmentos de reta, deveríamos ter feito diferente, intervalos menores, enfim. Aí, com a socialização que a professora Ana fez com a gente antes da apresentação, a gente viu que é muito importante a negociação com os alunos, a gente viu que é muito importante a troca de informações também e o apontamento para os detalhes do gráfico. Porque, por exemplo, a gente construiu o nosso gráfico e a gente falou, tá, é isso, não tem mais o que colocar, mas sempre a gente viu que dava para melhorar alguma coisa, ter mudado alguma outra coisa, ter feito um gráfico até o fim da vida, ter feito um gráfico logaritmo, ter feito um título diferente, ou um formato de gráfico propriamente dito diferente. Então isso pra gente foi o que mais chamou nossa atenção assim, nesse momento. Com relação à fala da professora convidada, a Thaís, que foi a pessoa que num grupo concebeu a atividade, né? Então ela falou muito e a gente realmente começou a refletir sobre isso, e refletir nos leva a um aprendizado, né? Que é desafiador elaborar um tipo de atividade assim, né? A gente tem que se preocupar, no caso ela falou, né, da palavra variação, né? E não crescimento. Por que essa preocupação, né? Até para que os alunos entendam melhor e o processo na composição lá da atividade, para os alunos flua melhor também. E a gestão dessa atividade de correção também é muito complexa, né? Demanda muito tempo, demanda atenção do professor e muito conhecimento matemático. E ao longo do tempo, conforme, né, se aplica essa atividade, a necessidade de modificar.
E essa frase aqui chamou muito a nossa atenção, né? Ela diz que o professor não deve perder a prática de ser aluno, né? Nunca perder essa prática de ser aluno. Tanto que ela até dá um exemplo, eu dei uma palestra para ela sobre o meu TCC, que é sobre mudança de base. E aí ela deu o exemplo de ser aluno, de quando um aluno está aprendendo a somar, a subtrair na base decimal, que é a base que todo mundo nós já estamos acostumados a usar, a gente tentar fazer isso numa base diferente, para a gente perceber a dificuldade que o aluno tem. Aí, tipo, isso é o professor se colocar no lugar do aluno, ter essa percepção. Aí, sobre o vídeo do professor Fiorentino. A gente percebe que no vídeo ele fala muito sobre narrativas, que é muito importante, porque com a narrativa você vai perceber as práticas que você vem fazendo, como melhorá-las. E ele fala também que o processo de ensinar é dinâmico. E acontece com envolve o lugar, o espaço propriamente dito, né? Tempo e a trama. Tempo é quando isso ocorre e a trama são as circunstâncias, né, em que ocorre o aprendizado. E o que chamou nossa atenção muito nesse vídeo foi isso. Essas duas falas dele. Que para ensinar é preciso estudar e encontrar uma maneira adequada de ensinar. Né? Ele até fala em um momento, mas a gente acabou não colocando aqui, que a relação, né, que o processo de aprendizagem, ele envolve alguém que ensine. E é interessante que ele fala assim, sim, isso acontece, mas não é a maneira mais eficaz e, né, não sempre, né, faz parte, mas não é a melhor maneira de promover o aprendizado, né? Então, é importante sempre improvisar, rever a metodologia, e por isso que ele fala tanto de narrativa, que através da narrativa você consegue rever a metodologia, né? E conquistar o engajamento do aluno, certo? Esses são, né, os apontamentos que a gente fez para não escrever no fórum. Não que seja ruim, tá, escrever no fórum, mas a gente achou essa maneira diferente para apresentar, certo? Até a próxima.